E o que acontece? Eu dei uma analisada, porque como ele falou comigo ontem, eu dei uma analisada na lição 14 aí, e tirei alguns pontos, anotei aqui, porque é uma lição bem extensa, bem grande. Nossa, é tanto papel. É uma lição bem grandinha aí. E hoje eu vou passar bastante aí pela revista, porque eu notei assim que a revista ela está bem explicativa em relação a essa questão aí das orações de Paulo, ok? Vamos começar então aí? Lição 14, então, Paulo de joelhos em favor dos crentes. Amém? Aí ele deu aí como texto base, ele deu Efésios 1, do 11 ao 23, e ele deu também Efésios 3, do 14 ao 21. Aí eu não vou ler todo agora, não, e a gente vai passando aí por versículos, porque está bem separadinho aí na revista, tá bom? Nessa lição aí a gente vai conseguir, né, vai ser capaz de entender, de saber assimilar a importância de nós orarmos pelo progresso espiritual da nossa igreja, progresso espiritual dos nossos irmãos, e também desejar fazer parte desse processo, porque é um processo, né? A santificação ela é um processo. E Paulo nos chama atenção aí nessas orações de que nós, como cristãos verdadeiros que somos, nós precisamos nos atentar para isso, nós precisamos ter em mente que nós precisamos orar pelo progresso espiritual dos nossos irmãos, né? E ele deixa bem nítido aí nas orações que ele faz. E a revista deixa até uma pergunta para nós, né? Será que nós temos tido preocupação ou até mesmo cuidado de orar um pelos outros? Nós temos levado em conta, né, essa questão de oração por questões espirituais dos nossos irmãos, vida espiritual? Ou será que a gente fica só na posição de juiz? Porque muitas das vezes, quando a gente se depara, às vezes, com alguns irmãos que têm dificuldade, ou com alguns irmãos que, às vezes, não são tão maduros ainda na fé, ou então recém-convertidos, aqueles que estão chegando, né? A gente tende a ter menos tolerância, né? Isso é errado. Isso não vem de um coração transformado e um coração convertido, porque nós precisamos nos preocupar, e não só com aqueles que estão chegando, porque a gente não pode, né, medir, porque às vezes tem crentes que já estão na igreja aí, né? Já chegaram há 5, 10, 15, 20 anos, e às vezes tem cristão que chegou há uma semana, 2 semanas, que a gente nota que, às vezes, a pessoa já tem uma maturidade espiritual bem, né, mais aguçada do que aquele outro. Mas, independente de qualquer coisa, nós devemos ter essa motivação de orar uns pelos outros, esse desejo, esse desejo mesmo no nosso coração, que é trazido por Deus, porque tudo é por Deus, né? O querer e o operar é dele. Em relação a essa questão de orarmos uns pelos outros, eu gostaria que vocês falassem comigo hoje. Como tem sido a vida de intercessão de vocês, de uns pelos outros? Eu não estou dizendo aqui de orar pelos filhos, pelo marido, pela nora, não. Estou falando dos irmãos mesmo, da igreja. Estou falando de nós como um corpo. Nós temos tirado um tempo do nosso devocional, né, do nosso tempo que a gente tem com Deus, que eu espero que todos tenham aqui. Nós temos tirado um tempinho para orar por aquele irmão que tem algum tipo de necessidade, principalmente nessa questão espiritual? Eu gostaria que vocês respondessem. Irmãos, eu peguei o microfone justamente para poder incentivar os irmãos a, quando for falar, usar o microfone. Porque o pessoal, os irmãos lá de trás vieram conversar com a gente pedindo esse procedimento, porque senão a mente fica vagando, você entendeu? A pessoa começa a falar muito baixinho, ninguém escuta, e aí a mente começa a vagar.
Respondendo a pergunta da irmã, não precisa ficar em pé para falar não, tá? Se quiser, pode. Respondendo a pergunta da irmã, eu achei interessante isso aí, porque a gente aprende muita coisa na sala. Eu aprendo muita coisa. Quando a gente fica, no meu caso, né, que a pergunta é individual, quando eu fico sabendo de algum irmão da igreja, principalmente do convívio da quarta-feira de oração, que os irmãos expõem ali os problemas e pedem oração, a gente ora. E assim eu sinto o coração, durante a semana eu fico lembrando daquilo e fico orando pelo irmão. Mas, no mais, a gente não tinha essa prática, né? De ora pelos irmãos no sentido assim, geral. Abençoa os irmãos da igreja, abençoa os ministérios. Mas, no particular, é muito interessante essa prática, né? Então, o meu aprendizado hoje é orar mais pelos irmãos, uns pelos outros, que é muito importante. Amém. Mais alguém aí? Pode. Porque eu gosto de olhar no rosto dos outros, sabe? Nos olhos. Não precisa não, é que eu falo. Não precisa, porque senão não escuta. Pessoal, a graça e a paz. Todos não, né? A maioria sabe que eu trabalho com dependência química, né? Numa comunidade terapêutica, Amigos de Deus, e que a nossa igreja é parceira. Então, assim, a gente vê, eu convivo todos os dias lá, de segunda a sexta, e a gente vê a necessidade de orar por aquelas pessoas. Porque são pessoas que conhecem muito da palavra, devido às internações, não é? E todo lugar há a palavra de Deus. Eles estudam, conhecem, mas não praticam. Então, a gente, em primeiro lugar, tem que ter, ter a sensibilidade de escutar o outro. Sentir a necessidade do outro, porque nós vemos lá, eles conhecem muito, oram muito, e bonito, palavras bonitas, né? Mas assim, a prática é que é a questão. Então, essa semana, eu tive lá uma experiência em que nós temos lá também outras entidades, colocamos assim, que eles fazem encontros espirituais. Então, nós recebemos lá 2 fichas para serem preenchidas, para participar desse evento. Então, eu que fiz a ficha, né, e parte da entrevista. Então, até depois eu tive uma palavra com eles, que a gente tem que decidir se nós queremos seguir a Cristo, ou se não, e decidir sair do muro. Porque lá, quando eu fui fazer a entrevista, né, e pegando os dados, então chega num momento que fala assim... Você é católico? Você é evangélico? Você é o quê? Né? Então, quando está lá dentro estudando conosco, porque necessitam do Senhor para sair da situação, bate no peito, eu sou evangélico. Eu defendo a palavra. Aí oram bonito, falam bonito, né? Discutem e vão embora. Assim, eu sou evangélico. Mas aí depois, quando chega na preencher a ficha, eu sou católico, entendeu? Não estou falando de denominação, mas assim, para entender das coisas, né? Que a gente tem que orar e pedir para que eles decidam a quem quer seguir. Então, aí diz assim, eu sou católico, eu frequentava lá, mas lá dentro está batendo no peito que está seguindo a Cristo. Não que em outras denominações não sigam, não é isso? Mas é a decisão deles, não é? Se eu estou professando essa palavra, eu falo que eu sou isso e isso. Então, quando aparecer alguma circunstância dessa, eu saber quem eu estou seguindo, quem eu estou buscando. Então, ontem eu ainda disse para eles, né, conversando lá, aí eu disse, olha, se vocês realmente querem sair daqui, quer ser homem transformado, trabalhar os efeitos de caráter, primeiro tem que, a mão já ensina, o dedinho para cima. Primeiro a Deus, depois as outras coisas. Porque enquanto não houver essa decisão, não há essa transformação. Porque a gente pode falar o que for, pode fazer o que for, ajudar, mas se eles não decidirem realmente a quem seguir, não vai. Então, a gente tem que orar muito por eles. Né? Porque quando chega num patamar que eles estão para avançar, mudar de vida, aí tem as recaídas, aí deixam,
Então, é uma luta constante lá para nós, sabe? Então, o irmão Robson também está aqui, né? Tem outros dirigentes lá também. E a gente precisa de muita oração, porque eu fico lá de segunda a sexta e convivo com situações que emocionalmente eu também preciso de uma terapia, porque não é fácil, né? Só a graça e a misericórdia de Deus. Então, primeiro eu vejo, Patrícia, né? A gente está perto do outro, convivendo, tem essa sensibilidade de sentir o outro, de saber a necessidade do outro, para a gente orar, né? E lá a gente tem essa prática de orar por todos, né? E o Senhor lá faz coisas assim que a gente faz só o Senhor mesmo, né? A obra do Senhor ali é tremenda. E já aproveito e convido, né? Os irmãos que estiverem dispostos, quiser conhecer o trabalho lá, também está à disposição, tá bom? Então, orar pela igreja, por tudo, né? E que o Senhor nos dê essa força, essa graça e a misericórdia dEle para nos sustentar, para fazer a obra dEle. Porque ninguém quer, né? E lá nesse nosso meio ninguém quer mesmo. Nós somos lá voluntários, e voluntários com a graça e misericórdia dEle, porque senão sai. Há dias que eu falo, Senhor, já 2 reuniões que eu faço, eu vou pedir para sair. Porque a pressão, principalmente quem fica direto, é muita, né? Mas a gente tem que ter força para ajudar, para que eles caminhem. Tá bom? Amém, glória a Deus, né? Olha aí, né? 2 testemunhos aí, a irmã levantando essa questão e traz muito para o nosso cotidiano, né, meus irmãos? Porque é muito fácil a gente orar por quem a gente está aqui no conforto, né? Por pessoas que já estão assim no nível espiritual, né? Entre aspas, porque ninguém conhece o nível espiritual do outro, só o Senhor que conhece, né? Mas pessoas assim do nosso cotidiano, pessoas que a gente está convivendo, que a gente gosta de conviver, né? Pessoas que às vezes não vai dar muito trabalho a gente conviver, porque a gente tem isso também. Mas difícil mesmo, desafiador mesmo, é você se colocar à disposição de um trabalho desse, orar por esse trabalho, estar ali com eles, né? Estar juntos fisicamente e principalmente porque na maioria das vezes, como a irmã está falando aqui, às vezes vai ser dias e dias, semanas e semanas, né, de trabalho e às vezes uma simples saidinha, né, põe tudo a perder. Então, nesse momento, eu penso assim que a irmã ainda tem que ser muito mais amparada, né? Amparada pela igreja. Eu estou falando do nível espiritual porque é o que a gente viu na palavra de hoje. Quem ampara a gente, quem sustenta a gente é Cristo. Mas Cristo nos levantou para que a gente pudesse sustentar outras pessoas, né? E vamos desafiar, um desafio para nós aí, né? Colocar a irmã nas nossas orações e pedir ao Senhor que o Senhor a sustente ali, dando a ela o discernimento espiritual, dando a ela força para que ela consiga continuar sendo luz ali naquele lugar, porque infelizmente a gente vê que é um mundo que mais cresce, né, essa questão das drogas, né, dos viciados. Então a gente precisa ter misericórdia também, né, não só dos nossos irmãos que estão aqui, tá, obrigada, mas também daqueles que a gente nem sequer, né, procura saber. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes lá na clínica, principalmente quando o Stefano era vivo, eu sempre ia com a Carla, né? E realmente é uma questão assim muito desafiadora. A gente até teve nós fomos lá, acho que logo quando o Stefano assumiu com o Clóvis, né, Rodolfo, que a gente teve lá, né? Até assim, você olha assim, você fala, meu Deus, que realidade, né? Totalmente diferente daquilo que a gente vive, daquilo que a gente vê. E a gente precisa estar atento, não só para as necessidades dos nossos irmãos aqui, mas também orando, né? Como Paulo orou aí pelos irmãos, orando também para que aqueles que não foram encontrados, para que a verdadeira graça os encontre, né? Porque às vezes a gente vê ali, tem pessoas que não dá muito valor, mas às vezes ali Deus levanta grandes homens, né, de Deus. Já levantou, né, grandes homens. O Stefano é um exemplo mais perto do que a gente tem. Eu falo assim que quem conviveu com o Stefano, eu conheço a Carla já há mais de 30 anos, então a gente conviveu muito de perto. E todas as vezes que eu estava lá na casa da Carla, todas as vezes que a gente conversava, e principalmente depois da conversão dele, era
maravilhoso ver o que Deus tinha feito na vida daquele homem através de oração. Oração da igreja, de irmãos que nunca desistiram do Stefano, né? Que nunca desistiram, que sempre esteve ali orando por ele, orando pela Carla, para que a Carla suportasse tudo isso, né? E quando Deus levou o Stefano, por mais que a gente sofreu, a gente se regozijou também, porque ele, como o pastor Arnaldo mesmo falou um dia, que conviveu com ele 4 anos antes da morte dele, e que viu verdadeiramente Cristo na vida do Stefano. Verdadeiramente, um homem totalmente transformado. E a gente não pode perder isso de vista. Porque às vezes é muito cômodo a gente só orar, só se interessar pelas questões espirituais daqueles que estão ao nosso redor, né? Mas a gente tem que orar também por esses que estão na miséria. Principalmente por esses. Para que essa mesma graça, né, que nos encontrou um dia, porque nós também estávamos nessa miséria, né? Pode ser que o seu problema não era vício com drogas, pode ser que o teu problema não era vício com álcool, mas todos nós, a Bíblia diz que todos nós precisávamos dessa graça, todos nós fomos destituídos dessa graça, todos nós necessitávamos dessa graça e estávamos condenados. Então, assim, que a gente possa se atentar mais como Paulo se atentou aqui e orou. E uma das coisas assim, que motivava o coração de Paulo a orar, a se ajoelhar, a se colocar diante do Pai por essa causa, era que Paulo, ele conhecia, mais uma vez a gente volta aí, Paulo conhecia muito bem as Escrituras. As orações de Paulo, elas não eram avulsas, elas não eram vazias, né? Paulo, ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor e com a palavra do Senhor. Então, isso motivava ele a orar. Todas as vezes que a gente se volta para a palavra de Deus, é tremendo a gente, enquanto está lendo a palavra, meditando na palavra, a gente orar enquanto a gente está meditando. E às vezes tem textos que você fala assim, nossa, estou lendo isso aqui, mas tem várias orações que podem ser tiradas, às vezes, de um texto que você julga que não tem nada a ver com você ou nada a ver com a tua vida. E é maravilhoso quando a gente mergulha nessa palavra e que a gente aprende dessa palavra e que o Senhor nos leva, o Senhor nos inflama a orar de acordo com essa palavra. E é por isso que é tão importante. E aí fala aí que a motivação de Paulo orar era a palavra de Deus, porque Paulo tinha intimidade com Deus, então ele orava em gratidão por tudo que Deus já tinha feito. Ele cita aí o capítulo 1 de Efésios, aí, capítulo 1, 15. Deixa eu ler aqui. Aí na revista fala, né? Observe que as 2 orações de Paulo começam com por isso e por essa causa. Então, as motivações de ele estar orando por aquele povo era por tudo que Deus já havia feito e estava fazendo na vida daquele povo. Ele estava falando ali das bênçãos, né? Que Deus era bendito, que já tinha derramado toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele tinha feito isso antes da fundação do mundo, que Deus já tinha escolhido o seu povo, a sua igreja. E Paulo estava orando ali em gratidão, a motivação do coração de Paulo era essa, gratidão, e mergulhado na palavra. E isso nos leva a orar por outros. Quando a gente está mergulhado na palavra de Deus, quando a gente está alicerçado, a gente tem essa intimidade com o Senhor. E a palavra vai nos direcionando e a palavra vai trazendo também à nossa mente situações, né, que precisam ser oradas dentro da nossa igreja, dentro da nossa família. E a oração, a gente, né, tanto tempo a gente já está aqui, né, quantos meses, né? Aí pode às vezes falar, nossa, mas de novo, né? Mas é a fonte da nossa vida. Quem não tem comunhão com o Senhor desfalece, morre. Porque no mundo onde a cultura tem ensinado tantas coisas erradas, tem incentivado, tem nos distraído cada dia mais. Gente, é impressionante. Se a gente pega o celular e passa ali um vídeo, de repente, você começa a passar um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, às vezes você ficou ali 1 hora sem perceber.
sem perceber. Mas se você vai lá e dobra o teu joelho, pega a Bíblia e começa a orar, 5 minutos depois, você já está incomodado, você quer levantar, você quer mudar de posição. Por quê? O inimigo das nossas almas, ele tem tentado o tempo inteiro nos distrair com as coisas aqui dessa terra, nos distrair, e nem sempre são coisas ruins, como a gente já aprendeu aqui, né? Várias vezes. Mas ele tem tentado nos distrair, e essas distrações, elas têm tomado conta da nossa mente, de tal modo que a gente não tem energia mais, a gente não tem força mais para se dedicar àquilo que realmente importa, que é olhar para as coisas eternas e buscar as coisas eternas. Porque na hora do ruim, na hora da provação, na hora que a tempestade chega, não é a cultura que te segura, não é a cultura que te sustenta, não são as distrações e os vários videozinhos no Instagram. O que te sustenta é você estar pautado na palavra. E Paulo estava mergulhado aqui, por isso que, olha, pensa comigo. Paulo, quem conhece a vida de Paulo, sabe. Paulo foi um homem que praticamente todo o ministério dele, ou ele teve preso, surrado, né? Passando fome. E assim mesmo, preso, surrado, passando fome, ele chegava nos lugares na cidade, o povo botava ele para correr, e ainda assim esse homem, que essa vida turbulenta dele, de desafios, ele encontrava tempo para dobrar os joelhos dele e orar em prol da família dele, que é a família de Cristo. E isso vem de quê? Isso vem das nossas muitas horas de distração? Não. As muitas horas de distração, muitas vezes, ela trava a nossa mente. Ela envenena os nossos corações. E quero abrir um paralelo aqui. Eu estava falando com o Rodolfo, que são muitas coisas acontecendo, né, gente? Muitas coisas ruins ao nosso redor acontecendo. E essa semana, semana passada, eu me peguei o tempo inteiro e eu já estava com alguns problemas familiares, que eu precisava, tinha uma demanda grande de energia lá, e eu comecei a ver tragédia em cima de tragédia, porque você clica lá uma vez no Instagram e a gente é meio alienado com essas coisas, né? Essa geração de hoje sabe, né? Essas mais novas, né? Aí eu falei assim, gente, mas né? Você clica numa coisa, depois aquela mesma coisa começa a vir uma enxurrada, né? Gente, eu comecei a ter taquicardia. Eu comecei assim a ter pânico mesmo, taquicardia, ficar com medo, ficar desesperada, perder noite de sono. E aí, quando acontece isso, e eu não estou falando que a gente tem que ser aqueles crentes alheios, né? Alheios às informações, que não está, né? Não é isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo que a gente está gastando, como que a gente tem gastado o nosso tempo. Porque Paulo, com tudo isso, conseguia orar por esse povo aí, e a oração dele era motivada, como eu falei aí, pelas coisas que Deus já tinha feito. E uma das orações dele aí, eu vou ler aqui agora, aqui, ó. Efésios 1, 15 e 16, que o autor coloca aí, né? Por isso, também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Olha só que lindo, né? Eu tenho ouvido da fé que vocês têm e do amor que vocês têm por todos os outros santos. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Eu peço ao Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só que oração mais linda para a gente aí já de modelo. Quando a gente percebe, né, que tem alguém do nosso lado que está precisando de oração, a gente vai orar e a gente precisa agradecer também quando a gente vê pessoas que estão, graças a Deus, com a graça do Senhor, buscando, que estão ali arraigadas, alicerçadas no Senhor. A gente também tem que agradecer por esses. Agradecer porque a gente tem visto que o Senhor tem sustentado os santos, que o Senhor tem sustentado o teu povo. Dar graças a Deus, mencionando a nossa igreja, mencionando os nossos pastores, mencionando os nossos irmãos. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. O Senhor tem, ainda que a gente não saiba, o Senhor tem operado milagres, mesmo que eu não saiba, mas o Senhor sabe, o Senhor tem feito coisas grandes no nosso meio.
o próprio milagre, que é o milagre da redenção, porque Paulo estava orando aqui, segundo Efésios 1:15 aqui, por tudo que Deus já tinha feito, por todas as bênçãos que Deus já tinha derramado, Deus já tinha dado redenção, Deus já tinha abençoado com bênçãos celestiais, Deus já tinha derramado dessa graça, e Paulo estava em gratidão, falando para eles: eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por tudo que o Senhor já fez por vocês, e por tudo que o Senhor está fazendo, e pela fé e pelo amor que vocês têm uns pelos outros, mas eu ainda continuo orando para que vocês alcancem mais conhecimento de Deus. Essa tem que ser uma oração incansável nossa. Senhor, derrama do conhecimento do Senhor no teu povo. Derrama sabedoria do alto, do Senhor no teu povo. Porque uma igreja que é madura na fé, uma igreja que tem a palavra como regra de fé, conduta e prática, que é alicerçada e é arraigada em Cristo, é uma igreja que vai dar muito pouco problema. É uma igreja que a gente não vai ver brigas de contendas, é uma igreja que a gente não vai ver competição, é uma igreja porque a gente vai entender que tudo é dele e tudo é por ele. Então, quando a gente cresce, a gente tem que ansiar para que o outro cresça também, para que o outro amadureça na fé também, porque assim vai ficar muito mais suave caminhar essa caminhada cristã aqui juntos. Irmãos, eu tenho propriedade em falar sobre isso, porque a oração é muito importante. Eu estive na frente de uma batalha muito difícil, por muitos anos, mas Deus estava à frente. E as orações é muito importante. Se saber que tem pessoas intercedendo por você. É muito gratificante. Isso nos fortalece. Não faz a gente desanimar, sabe? O que a Patrícia está falando sobre oração, vocês não sabem o peso. Como é bom. Hoje, eu sou muito grata a pessoas. Eu enfrentei, batalhas difíceis. E eu não podia desmolecer, enfraquecer. Então, eu optei por não falar, não comentar. Poucas pessoas sabiam o que eu estava vivendo. Mas as poucas pessoas que estavam vivendo, que sabiam do que eu estava vivendo, tinha grupo de 3, 4 pessoas fazendo oração por mim. E pessoas do meu grupo, no grupo de mulheres, que sabiam e estavam ali intercedendo. E eu senti o sobrenatural de Deus. Eu não quis comentar, não do que eu estava vivendo, não por medo, por ignorância. Não, para me fortificar, porque eu tinha que ser forte e eu não queria que ninguém sofresse. Eu já estava sofrendo muito, porque eu vivi anos e anos como se tivesse uma faca apontada para a minha cabeça, que se eu tivesse um movimento brusco, eu poderia morrer. Porque imagina você saber que tem um câncer que corre risco de vida, e você viver o seu normal, sem desanimar. Mas por minha força, não. Por minha vontade, não. Por Deus e pelas orações que me sustentavam. Então, eu vivi o meu normal. Eu vivi assim, rindo, alegre. Quem conviveu comigo nem imaginava o que eu estava vivendo. Mas eu vivi graças, primeiramente, a Deus e as orações que me sustentavam. Eu sabia com quem eu podia contar. Eu podia contar com Deus e com as irmãs. E as irmãs foram muito importantes na minha vida, nessa caminhada, E eu sou grata demais a Deus, primeiramente, que não tem nem palavras para dimensionar o que eu vivi.
E grato às irmãs que oraram, que intercederam ali junto comigo, que ajoelharam, que oraram, que pediram, que clamaram. E graças a Deus. E eu vivi, gente, eu vivi o sobrenatural de Deus dentro do hospital. E o hospital, a médica falava assim, eu não entendo como você está. Ela não entende. Mas eu entendi o propósito de Deus e o porquê que eu vivi daquele jeito, como que eu passei, como pessoas passando mal ali, com o mesmo problema que eu tinha. E eu estava ali, vivendo. Fiquei dentro do hospital, correndo risco de vida, fazendo terapia ocupacional, fazendo artesanato, sendo que outros, no meu estado, estavam desfalecidos. Então, gente, é muito importante mesmo interceder pelos outros. É muito importante a gente não desanimar na primeira batalha. Pensa, você recebeu um diagnóstico forte. Você tem um câncer raro. Um câncer raro, porque câncer, por exemplo, de seio, tem alguns cânceres que são comuns. São comuns. Agora, você receber um câncer raro, que não acomete em mulheres, que é mais em homens negros, acima de 60 anos, e você descobrir isso e viver com isso, pensa, eu vivi isso, e eu fazia quimioterapia todos os dias. E ninguém sabia. E eu vivia, eu vinha aqui, eu ficava na salinha com as crianças. Muitas vezes eu estava lá com as crianças me pediam um colo. E eu tinha vontade, e eu não conseguia. Eu estava assim, querendo um colo. E eu tinha que dar um colo, imagina. E eu vivi isso. E isso foram anos, nem um, nem dois. Foram 5 anos. E ninguém sabia. Quando eu falei para a minha família, eu fiz um transplante de medula. Tem 3 anos, tem 2 anos. E quando eu falei para a minha família que eu ia fazer um transplante de medula, a minha família, como assim, como assim? E eu via o choro, eu via lágrimas escorrendo, porque se alguém falasse comigo a mesma coisa, eu também ia ficar penalizada. E eu não vitimizei hora nenhuma. E eu estava firme na batalha. Era aqui na igreja, era fazendo encontros, ajudando os encontros, toda alegre, satisfeita. Mas só eu, Deus, sabia o que eu estava vivendo. Mas eu estou aqui hoje para a honra e glória de Deus e grata demais as orações. Então, gente, o poder da oração é muito importante, viu? Não negligencia quando um irmão pede, ora por mim. Amém, glória a Deus. É isso aí, né? Olha só que testemunho, né, que a gente tem aí, de que realmente Deus, né, Ele se agrada quando nós temos esse tipo de coração, que intercede pelo outro, que está passando por necessidades. Glória a Deus, em necessidades, às vezes, enfermidades, e Deus é bom, né? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, aí a gente iria entrar aqui a gente falou sobre gratidão, né? A gente falou sobre a fé, sobre Paulo orar por o plano de Deus ter sido concretizado na vida dos Efésios, a salvação, tudo aí. E a gente entrar aqui no 3, que é as razões para orar. Só que aí, olha só, né? A gente falou aí de razões, a gente teve uma razão aí, né? Um testemunho de uma razão mais do que suficiente para a gente pensar, né? Então, como a Nise falou, todas as vezes que alguém chegar e pedir, né? Intercede, ou que alguém pedir no grupo, ou que uma pessoa chegar, que a gente possa ter esse coração, né? Quebrantado de tirar uns momentinhos ali e interceder pelo nosso próximo, né? E glória a Deus, porque o Senhor tem nos dado graça, tem aberto os nossos olhos, tem quebrantado os nossos corações, para que a gente
seja mesmo, né? A gente seja imitador de Cristo, que intercede por nós o tempo inteiro. Falta 6 minutinhos para a gente terminar. Eu gostaria, né? A gente está falando de oração, a gente está falando sobre fortalecimento. Eu gostaria que a gente orasse nesse momento por todos os moradores das cidades que foram assoladas essa semana, por tanta tristeza, por tanta dor, né? E tantas pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm, perderam tudo, perderam família e não conhecem Jesus, não tem em quem, né, recostar, né, igual eu falei, a cabeça, né? Porque tudo isso é muito triste para a gente também quando a gente passa por dores, mas quando a gente tem Cristo, a gente sabe onde é a fonte, a gente sabe onde ir. E quantas pessoas que você vê assim, os olhares totalmente perdidos, desesperados, sem ter para onde voltar, a família perdida, pais que perderam toda a família, o pai que perdeu as 2 crianças. Então, assim, que a gente pudesse tirar esses 5 minutinhos para a gente orar por Juiz de Fora, por Ubá, e se tiver outra cidade com problemas também, que a gente interceda, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, Ele com a sua mão forte, que a sua graça, que é comum, estenda, mesmo aqueles que ainda não conhecem Ele, e no meio daquele povo, se tiver o povo do Senhor, que o Senhor levante, né, pessoas para que estejam ali, ajudando, pregando o Evangelho, que seja um momento também de conversão daquele povo, de salvação. Eu queria chamar o Alex aqui. Alex, você pode orar para a gente? Deus, nós te louvamos, Pai. Graça, Pai, nós te damos porque temos o privilégio, Deus, de poder estar na Tua presença, como igreja, como irmãos em Cristo. Nessa hora, Pai, nós queremos clamar, ó Deus, o Teu nome pelo aquele povo, ó Deus, nas cidades de Juiz de Fora, de Ubá. Pessoas, ó Pai, que por algum motivo, ó Deus, ainda não te conhece, seja por ignorância, seja por falta de interesse na Tua palavra, mas tem passado, ó Deus, por este momento, ó Pai. Pai, nós queremos, ó Deus, colocar, Senhor, diante de Ti, ó Pai, aqueles que é o Teu povo, aqueles que te conhecem, que eles possam aproveitar, Senhor, deste momento, para poder, Senhor, injetar, Senhor, Cristo, ó Pai, na veia daqueles que têm passado por este momento, ó Pai. Deus, que o Senhor venha levantar, Senhor, igreja, ó Deus, para estar ali, ó Deus, apoiando este povo. Nós estamos aqui, ó Pai, em Três Corações, ó Deus, e temos visto, ó Deus, tantas campanhas que já estão sendo feitas aqui nessa cidade, buscando, ó Deus, doações de alimento, de materiais de limpeza, materiais higiênicos, de roupas. Por isso, ó Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, ó Deus, porque neste momento, ó Pai, o Senhor levanta a Tua igreja, ó Deus, para levantar, Senhor, aqueles que por algum motivo, ó Deus, estão passando por este momento, ó Deus, mas nós clamamos o Teu nome, queremos engrandecer ao Senhor, ó Deus, porque como a Patrícia pregou aqui nessa manhã, Deus, nada, Senhor Deus, nada passa despercebido aos Seus olhos, nada passa despercebido, ó Deus, do Senhor, ó Deus. Por isso nós queremos, ó Deus, levantarmos, ó Deus, como igreja. Nós estamos aqui, ó Deus, tão distante, mas nós podemos, ó Deus, orar pelas pessoas, ó Deus, aquelas pessoas que estão passando, ó Deus, por esse momento triste, é um momento, ó Deus, na qual as pessoas perderam tudo, ó Deus. Como a Patrícia mesmo disse, Senhor, esse pai que perdeu os 2 filhos, e filhos, ó Deus, são os tesouros, ó Deus, que o Senhor nos deu, a família é um tesouro que o Senhor nos deu, e pessoas ali, ó Deus, perderam tudo, ó Deus, sejam bens materiais, mas o mais importante é os filhos, é a esposa, é o marido. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos levantar, Senhor Deus, como igreja de Cristo, como soldados de Cristo, ó Deus, um clamor, ó Deus, pela Tua misericórdia, ó Deus, sobre aquele povo. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que pessoas, ó Deus, que não te conheçam, ó Deus, possa sentir, Senhor, as Tuas mãos, ó Deus, sobre a vida daqueles, ó Deus, que estão passando por este momento. Nós clamamos o Teu nome, nós clamamos porque sabemos, ó Deus, que a nossa força, que a nossa alegria, a nossa dependência está no Senhor, ó Deus. Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, que em nome de Jesus, que não venhamos, ó Deus, clamar ao Senhor somente aqui nessa IBD, nessa manhã,
mas que durante a semana nós podemos, ó Deus, gastar um tempo com o Senhor, ó Deus, para estarmos, ó Deus, orando, ó Deus, para que não pare, ó Deus, para que não pare, Deus, de chegar as doações, para que os governantes, ó Deus, venham olhar, Senhor Deus, para aquele povo, não só por esse acontecimento, ó Deus, mas que em nome de Jesus, ó Deus, que eles possam, ó Deus, se sentir, ó Deus, no lugar daquelas pessoas, que eles possam ter empatia por aquelas pessoas, ó Deus, que têm vivido, ó Deus, naquela condição neste momento, ó Deus. Nós clamamos e oramos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém, meus irmãos. Vamos em paz, né? Até mais tarde, se Deus quiser, em nome